Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para meditarmos nessa hora. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, onde daremos sequência à série de exposições bíblicas no primeiro livro de Samuel, intitulada Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos visto aqui a história de Davi, mas começamos vendo um pouco antes, quando havia necessidade de se achar um homem em Israel para poder guiar o povo de Deus. Deus rejeitou o ministério do profeta Eli e de seus filhos e aguardava agora e preparou um homem para isso. E a Bíblia conta a história do surgimento desse homem, Samuel, poderoso servo de Deus, que guiou a nação durante muito tempo. Mas o povo ingrato desejava ter um rei como as outras nações e acabou rejeitando não apenas a Samuel, mas rejeitando o próprio Deus. Então Deus lhes deu Saul, o primeiro rei de Israel. Só que Saul não andou do caminho do Senhor, achou mais importante ter as suas próprias inclinações e fazer as coisas do seu jeito, ao invés de obedecer a Deus. Isso lhe custou caro. Nas horas que Deus mandava ele fazer de um jeito, ele acabou fazendo de outro. E Deus rasgou o seu ministério, do mesmo jeito que rasgou a veste de Samuel, quando ele então dizia: Samuel, fica comigo, e rasgou a roupa dele. Ele disse: hoje o Senhor tirou o reino de você. Nós vimos então que Deus procurava agora alguém que seria o novo rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Saul é o rei perfeito aos olhos dos homens, alto, quem sabe de bom porte, mas era segundo o padrão do mundo. E agora Deus prepara aquele homem segundo o coração de Deus, e já ungiu Davi. Nós já lemos isso anteriormente no capítulo 16, quando manda Samuel até lá. Fica imaginando Samuel assim: olha que coisa que Deus está fazendo. O rei é ungido antes mesmo do outro rei cair. Daquele momento para frente, Saul começa a perseguir o Davi, que se tornou o grande guerreiro depois de ter vencido Golias. Foi trazido para a guarda pessoal do rei Saul, era fiel a Saul, mas apesar de tudo isso, a gente percebe que Saul ficou de cabeça virada, e por causa da sua desobediência, Deus enviou um espírito da parte do Senhor que agora o atormentava. Aquele homem vai viver perturbado para o resto dos dias, e na leitura de hoje nós vamos ver o cúmulo do absurdo que ele vai fazer por causa do seu afastamento de Deus. Então vamos nesse momento fazer a leitura do capítulo 22. Nós vimos semana passada no capítulo 21 que Davi parece que estava desnorteado, sem saber para onde ir, e ele então corre até Nob, onde estava o tabernáculo montado, o sumo sacerdote, todos os sacerdotes ali juntos, e ele passa por lá, pede provisões, come pão sagrado, pede uma espada, uma arma, e o sumo sacerdote lhe dá a espada de Golias, e ele, sem saber o que fazer, ele vai para Gate, a cidade do Golias, e fica andando na rua com a espada do gigante. As pessoas prendem ele lá, e ele quase morreu ali, se fez de amalucado, começou a dar uma de louco, e expulsaram ele da cidade. Será que ele vai continuar assim, vivendo de maneiras estranhas? Então é isso que nós vamos ver aqui hoje no capítulo 22. Acompanhe a leitura que farei no capítulo 22, que assim nos diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens.
Dali passou a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi e peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, e com Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: em quem em todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? A casa de hoje que consulta Davi em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos guardas que estavam com ele: volvei a espada aos sacerdotes, volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também esses estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Amém. Jesus Cristo, o nosso Rei, foi a pessoa mais improvável, e por isso mesmo ninguém imaginava que ele se tornaria o que se tornou. Alguns achavam que o Messias seria
um grande rei que ia libertar os judeus do domínio de Roma. E de repente vem de uma família humilde, nascendo não num hospital, no moinho de vento, mas nascendo numa estrebaria, num curral. Aí você fala: esse menino, você não tem jeito de ser rei. E aquela criança cresceu, filho de carpinteiro, mas você fala: filho de carpinteiro não tem jeito para a política não, esse não vai ser o rei não. Desprezado pela sua família, seus próprios irmãos não lhe acreditavam, mas você fala: o que esperar dele? E esse homem simples, nosso Senhor Jesus, começou a juntar seguidores. Só que nessa época ele não tinha dinheiro nenhum para fazer uma campanha, para dizer: ó, se me seguir eu dou 100 pila para cada um aí. Ele falava assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, eu não tenho nem um travesseiro para eu me deitar, mas venham comigo. E aí um monte de gente começou a largar as coisas e seguiram. Só que não eram pessoas tão importantes assim, pescadores, gente comum ali que só tinha aquela atividade do mar, gente iletrada, inculta. E o Senhor foi chamando, e durante seu ministério de 3 anos andou com homens que, quando deixavam sozinhos, eles queriam brigar e se matar. E quando Jesus chegava: o que vocês estão? Senhor, a gente está querendo saber aqui, lá no teu reino, se o Senhor vai botar quem do seu lado, quem vai ser o maior aqui. E Jesus tem que ensinar para eles. Jesus sai mais um pouquinho e volta, eles já estão fazendo alguma coisa errada. Ele: ô geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Então você vai vendo situação após situação, Jesus andando com aqueles ali, dá vontade de dizer assim: olha, plano frustrado, era para ser o grande rei. Mas a despeito de todas as situações adversas, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, vem e cumpre sua missão cabal, que desde o início era morrer para pagar o preço dos pecados do seu povo, e veio a morrer a morte humilhante, morte de cruz. Rei não morre em cruz e prega em cruz. Isso é coisa para gente que a alta classe daquele tempo não se botava numa cruz. Mas ele vai para a cruz, ele morre, ao 3º dia ressuscita, é o rei do universo. Pega esses discípulos, depois desse treinamento de 3 anos, envia eles, manda eles no poder do Espírito, e esses homens transformam a realidade do mundo. É o rei aparentemente improvável, mas é o rei verdadeiro. Se nós quisermos olhar para a história de Jesus, para a humildade dele, e entender inclusive porque Isaías diz assim: não havia nele aparência nenhuma que nos interessasse, ou seja, ele não tem jeito disso, não tem aparência de rei. Se você quiser uma ilustração clara disso, no Antigo Testamento, é o texto que nós acabamos de ler. Porque aqui a gente tem Davi como uma espécie de Cristo, porque o que acontece com Davi é o quadro claro do que aconteceu com Jesus Cristo. Nós temos aqui um homem que foi ungido rei, mas sem trono, sem casa para morar, fugido, correndo de um lado para o outro, sem saber onde vai passar a noite. E que, conforme o texto nos mostra aqui, ele vai ter algumas ações impressionantes e que apontam diretamente para a vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós iremos ver nesse dia. Meus irmãos, o texto que nós lemos, então, ele tem aí, até com os títulos que já aparecem aí, são as 3 divisões naturais do texto, são 3 cenas distintas, mas juntas elas falam de uma mesma coisa, que nós vamos ver aqui. Os versos iniciais, de 1 a 5, mostra que Davi, depois daquela loucurada que deu na cabeça dele, de sair, passar em Nob, mentir para o sumo sacerdote, ou tentando preservar ele, seja lá o que for, pegou a espada, foi em Gate, quase morreu. Quando ele sai de lá, o texto diz que ele, saindo de Gate, expulso de Gate, ele foi parar então numa caverna e refugiou-se na caverna de Adulão, um complexo, uma região com várias cavernas, e algumas pessoas iam para lá. É como se fosse os viadutos de hoje em dia, era um lugar que dá para você ir morar,
afastado de tudo, escondido de todos, nas cavernas. E Davi foi se refugiar ali. E coisas impressionantes vão acontecer ali, conforme nós veremos. Então a gente tem nessa primeira cena, que vai dos versos de 1 a 5, Davi, que vai se tornar senhor dentro da caverna. Ele se refugia nessa caverna, nós vamos ver a família dele indo lá e tudo mais. Depois, a segundo momento, os versículos 6 a 19, nós temos aqui Saul destruindo os sacerdotes, e nesse sentido, aparentemente, eles não tinham o que fazer, foram surpreendidos por isso. E aí você até pergunta, por que é que Deus permitiu uma matança dessa? Vamos ver. E a última parte, versos 20 a 23, que é quando Abiatar, o único que sobreviveu da linhagem dos sacerdotes, vai e corre até onde Davi estava e fica com esse. Eu quero falar para vocês então, baseado nesse texto, sobre refúgio. No estudo anterior era sobre fuga, Davi fugindo, mas hoje nós vamos ver Davi se refugiando. E dessa vez, ao contrário daquela fuga louca, descontrolada, sem saber para onde estava indo, nós temos agora Davi e o ensino que nós vamos ter aqui falando sobre o refúgio verdadeiro. Então vamos meditar sobre isso nesse momento. A primeira parte do texto, então, a gente vê esse refúgio verdadeiro entre os desvalidos. Vamos dar uma olhadinha aí e perceber alguns ensinos dessa primeira parte dos versos de 1 a 5. Você já parou para pensar onde é que Davi foi? Foi parar num complexo de cavernas, e lá diz o texto que seus irmãos ouviram e que ele estava naquele lugar e foram para lá. Os momentos já passaram aqui, já passou um tempo. Você observa que lá no início, quando Davi estava sendo ungido rei, os irmãos dele e a própria família dele nem estavam assim tão empolgados, tanto que se apresentaram dentro do profeta e nem levaram Davi do dia. E o profeta diz, já estão teus filhos todos aqui? Né, tem um ali que está cuidando das ovelhas, mas os filhos bons estão aqui. Ele fala, não, vamos trazer ele aqui. Aí quando ele vem, pronto, é esse aí. Não foi nenhum dos outros que Deus escolheu, era exatamente aquele. Aquela família que aparentemente deixava Davi meio de canto, agora essa família vem para onde Davi está. Davi está nesse lugar, então vamos para lá também. E seus pais descem para ter com ele. É um novo momento de Davi aqui. Antes fugindo, sozinho, sem saber para onde ir, agora ele está numa caverna, sua família vai lá lhe dar apoio. Mas olha o que diz o verso 2, quem é que vai se juntar com ele? Olha só gente com currículo nota 10, né? Quem foram? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Esse aperto aqui pode ser uma referência a gente ameaçada, gente que fez besteira em algum momento da vida e está numa situação adversa. Todos os homens endividados. Falaram, ai rapaz, não tem ninguém aqui nem para financiar a obra missionária aqui. Não tem nada para fazer, só gente endividada. Não era nem gente assim, eu estou sem nada para ajudar, eu estou zerado. Pior que o zerado, quer dizer, eu estou no negativo. Eu tenho que juntar muito dinheiro só para pagar o que eu tinha. Por isso que eu vim me refugiar aqui, porque, ou seja, aquele lugar começou a se tornar um lugar de gente desmantelada, de gente arrebentada, de gente quebrada. Quem mais foi para lá? Deve ter pelo menos alguém para animar o grupo, né? Depois dizer, todos os amargurados de espírito. Então, quando chegavam assim, o que foi que aconteceu com você? Rapaz do céu, então, me ameaçaram de morte. Eu vou ficar aqui para ver se ninguém me mata. Aí chegou outro, e você, o que aconteceu que você está por aqui? Rapaz, eu estou com umas dívidas tão grandes lá que o pessoal está querendo levar até minha família embora e eu não sei mais o que fazer. Aí daqui a pouco chegam os outros 3 assim, você falou, e vocês aí, por que vocês estão com essa cara assim? A vida é terrível, nada vale a pena, ó vida, ó azar. E eram pessoas que viviam ali amarguradas. Aí eu fico pensando, o que você faz com um grupo desse? Aí você senta e chora e fala, meu Deus do céu, me manda uma pessoa normal, bote alguém aqui no meu caminho mais ou menos, pelo menos, porque só tem arrebentado, só tem gente quebrada.
E não eram só não, viu? Daqui a pouco vem um, vem dois, já tinha 10. Quando você olha na outra caverna tem mais 15. Daqui a pouco olha para o lado, tem mais 30 daquele lado. E quando você vê, tinha cerca de 400 homens. Era muita gente aperreada. Era muita gente ali que estava destruída, arrebentada, sem perspectiva de futuro. Imagina, deixaram suas cidades, seus lugares onde viver, e estão morando agora na caverna. Morando assim num lugar como que diz assim, ó, é só esperando a morte chegar mesmo, porque eu não sei o que eu fiz na vida, não sei o que vai ser de mim, é só lamento, sofrimento e angústia. Você já encontrou gente assim? Quem sabe você até possa estar vivendo desse jeito, perreado, arrebentado, quebrado, amargurado de espírito. As cavernas de Adulão hoje em dia não são especificamente num local. Tem pessoas arrebentadas para todo lado, tem pessoas que estão com seu espírito abatido, gente sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de zerar as dívidas. Meu Deus do céu, não paga, acaba nunca. Chega no início do mês, a conta bancária parece uma bocona aberta assim, né? Aí dia primeiro, aí faz e já abre de novo assim, ó. Próximo mês, tem adiantamento. A pessoa fala, não dá para acabar nunca. Trabalho só para pagar juros. Aí tem uma hora que ele fala, não vou pagar mais não. Aí entra no sistema agora, SPC Serasa. E o pior, teve que caiu na besteira de pegar dinheiro na mão de agiota. Aí agora os caras estão ameaçando, se não me pagar eu vou te matar. Quer dizer, não vou te matar não, vou te matar tua mulher, eu vou pegar teu filho. Aí o cara começa a desesperar, daí começa a fugir dali para cá. Isso acontece aos montes, não é só nos dias de Davi lá atrás não, hoje em dia também. Gente arrebentada, gente destruída. E é só isso que tem para Davi. Meus irmãos, nesse cenário nefasto, o texto diz que Davi se fez chefe deles. Se fez chefe deles. Esse povo sem perspectiva, agora tem alguém para dar norte para eles. Gente para mostrar uma saída, uma direção. E aí a gente percebe que desse período e desse grupo de gente sem perspectiva, de pessoas desvalidas, de gente improvável, é que vão sair os maiores apoiadores de Davi em seu ministério. Quando a gente estuda a história dos reis, não existe nenhum dos reis de Israel que tenha a habilidade de Davi. Sua liderança é excepcional. E a gente percebe que Davi vai ter, dentro em breve nós vamos chegar nas partes aqui, que vai melhorar um pouco a vida de sofrimento dele. Porque no primeiro momento é só fugindo, apanhando, sendo surrado, e gente querendo acabar com ele, perseguição. Mas daqui a pouco as coisas vão melhorar. Mas daqui a pouco é um pouco longe ainda, viu? Nós vamos estudar mais tempo aqui de perseguição ainda na vida dele. Depois essas coisas vão se estabelecer mais. Mas o que é interessante quando a gente vê o reino de Israel sobre o governo de Davi, e o tanto que ele avança, cresce e destrói os inimigos do Senhor, ao ponto de quando ele morrer, Davi quando morre, antes de morrer, ele dá ordens para o seu filho Salomão. O Salomão agora não tem mais para quem guerrear não. Praticamente Davi destruiu todos os inimigos da época de Josué. Os filisteus e outros inimigos que tinham sobrevivido daquela época, Davi dizima. Foi tanto sangue que Davi derramou que quando ele quis construir o templo, ele disse, você não vai construir não, seu filho vai. E o reino de Israel chega a avançar mais ainda, chegando ao seu apogeu nos dias de Salomão, seu filho. Mas Davi deixou tudo pronto para ele. Ele falou, na hora que você for construir, já que Deus não deixou construir o templo, eu quero deixar uma oferta. A oferta de Davi deu para revestir de ouro as paredes do templo. Para você ver a quantidade de coisa. Aquele homem amava a Deus, um líder excepcional, mas a Bíblia diz assim, que esses eram os homens que o apoiaram fortemente. Davi tinha valentes que caminhavam com ele, tinha gente que tinha funções específicas e cargos, e tinha pessoas que não tinham função nem cargo nenhum, mas viviam do lado dele, apoiando. Não tinha posto.
mas tinha muito serviço ao lado dele. E nesse sentido, Davi é excepcional. Um dos maiores modelos de liderança. Eu gosto de estudar sobre esse assunto de liderança e não vejo um personagem com tantas características boas para ensinar sobre liderança como as histórias de Davi. E aí você vai ver quem era esse povo todo que apoiava Davi. A escritura vai chegar a dizer assim: o menor deles valia por 100 e o maior por 1000. Já parou para pensar? O mais fraquinho dos que andavam com Davi valia por 100. Aí você vai ver de onde é que ele achou esse povo, onde é que ele encontrou. Era exatamente aquele povo lá da caverna de Adulão, aquele povo arrebentado, destruído, sem perspectiva nenhuma. E Davi se faz senhor deles. Davi chefia eles, direciona eles, lidera a vida deles, tira aqueles caras da amargura, tira aqueles caras da depressão, do sofrimento, porque estavam ali sem saber nem raciocinar como resolver suas crises. E Davi vai ser um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. Depois, ainda dentro dessa mesma, olha só como Davi é outro Davi, não é? O da história anterior era um Davi meio desesperado, mentindo, correndo para o lugar que não sabia para onde ir. Mas aqui não. Aí ele chega agora e fala: olha, Saul ainda está querendo me matar, e eu tenho que preservar minha família também, porque daqui a pouco ele vai começar a perseguir minha família. Então ele pega a sua família que tinha ido para a caverna, e disse ali, diz o texto, verso 3, que ele passou a Mispa de Moabe, é um outro território fora de Israel, as terras de Moabe. E lá ele fala para o rei de Moabe: deixa estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei Moabe, e com esse moraram todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Então Davi está em segurança, sua família está em segurança, mas fora dos limites de Israel, em Moabe. Por que será que o rei de Moabe deu esse abrigo para ele? Uma das possibilidades é porque, se ele é de outra nação, então ele é inimigo de Saul. Então falou: não, Saul está querendo te matar? Não, pode ficar aqui, fica à vontade aqui. Aquele Saul miserável. As outras nações não iam ter prazer com isso. Então poderia ter dado esse abrigo. Ou outra possibilidade é que ele tinha passaporte para aquele país, porque ele é descendente. É como se não tem esse negócio, dupla cidadania, ele só não tinha feito ainda a documentação. Mas se você puxava lá a bisavó dele, a dona Ruth, era uma moabita, que vai ser então de onde Davi nasce. Eu sei que nesse período a família está em paz, está tudo em tranquilidade, e o rei deixa ele ficar ali. Observe como parece que Davi passou por um verdadeiro fortalecimento espiritual. Parece que esse homem foi tirado do chão e colocado de pé. Passou por um verdadeiro despertamento espiritual. Agora é outro homem comprometido com Deus. Olha como ele diz: eu preciso saber o que Deus há de fazer por mim. Por onde é que eu vou? Eu vou para onde Deus quiser que eu vá. E aí de repente o versículo 5 disse que o profeta Gade disse a Davi. Olha que interessante também. Davi pode estar vivendo na época das cavernas ali, do sofrimento, né? Mas tem profeta de Deus lá. Um dos profetas que vão caminhar no ministério de Davi durante muitos anos. A gente conhece mais do Natã, mas esse Gade vai continuar com Davi durante muitos anos. E o texto diz que ele se dirige a Davi e fala: não fique aqui nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Ou seja, Deus dando as ordens para Davi por meio do profeta. O que Davi faz? Davi saiu e foi. Então a gente percebe que esse Davi aqui é diferente do capítulo anterior. Depois de ter fugido, feito coisa errada, meio que caiu a ficha dele assim: não vou mais fazer essas besteiras. Deus, direciona a minha vida. Aí vai para a caverna de Adulão. Só gente arrebentada, se fez senhor deles. A família dele: preciso deixar minha família bem guardada. Observe o cuidado. Davi agindo de forma excelente, chefia os arrebentados, cuida bem da família. Profeta fala com ele e ele diz: sim senhor, é isso que eu vou fazer. É outro Davi, é um Davi exemplar aqui. Meus irmãos, esse Davi aponta para Cristo. O mesmo Cristo que pegou um monte de gente sem futuro, iletrados, incultos,
Mas quando começaram a andar debaixo da liderança de Jesus, a vida deles mudou. E as pessoas começaram a dizer assim: esses homens andaram com Jesus, o jeito deles falar é diferente, mas eles são iletrados, como é que pode uma coisa dessa? Você vê como a vivência com Jesus transformava a vida das pessoas, como também aqueles no passado foram transformados com Davi. Deus pode pegar as pessoas mais arrebentadas para transformá-los no que Ele quiser. Eu fico imaginando, você às vezes está olhando para a sua vida assim: eu acho que para mim é só esperar mais uns 20 anos aí Jesus me chamar, e eu acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu acho que é só manter isso aqui. Às vezes você não tem nem ideia de coisas que vão acontecer com você. Eu fico maravilhado quando Deus me dá a oportunidade de viajar, visitar igrejas por onde eu já passei, e que eu vi lá um bando de adolescentes, comedor de salgadinho, e que com aqueles pés sujos, de havaianinha, e daqui a pouco você encontra ele, juiz federal. Rapaz, agora o rapaz é juiz federal. Eu falei: rapaz, esse guri era o que mais dava trabalho da igreja, e agora juiz federal. Aí você vai em outro lugar, cadê aquela coisa? Não, essa menina aí agora, rapaz, é a melhor dentista da cidade aqui. Aí você fala: aquela guria não tinha um estudo que prestava atenção, só vivia no mundo da lua. Então às vezes a gente olha para algumas pessoas assim, você fala: não vai ter futuro nenhum. Deus pode pegar essas pessoas e transformá-las poderosamente. Que esperança maravilhosa nós temos ao ouvir isso. Porque às vezes você está numa realidade que você vive, que parece que vai ser assim até o fim. Deus pode pegar um bando de inválidos, de gente improvável, de gente arrebentada, de gente endividada, de gente amargurada de espírito, e mudar a vida dessas pessoas e transformá-las em fortes apoiadores do ministério do Senhor Jesus. Gente que não sabia fazer nada, que vai estar agora trabalhando com plantação de igreja, ajudando o desenvolvimento do trabalho da igreja. Pessoas que vão estar operando no mundo, agindo no mundo para a glória de Deus. Aqueles improváveis, lá em Atos dos Apóstolos é dito que esses homens, quando chegaram em algumas cidades, diziam assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Porque onde esses improváveis chegavam com a mensagem do Evangelho, as pessoas se convertiam, mudavam de vida, abandonavam as velhas práticas. Até fazia com que alguns comércios fechassem. Comércio de idolatria, comércio de coisas pecaminosas, não tinha mais ninguém que queria. Imagina, quebrou o negócio. Era isso que esses discípulos de Jesus fizeram. Assim como lá no passado, aqueles da caverna de Adulão, mas que estiveram apoiando Davi, vão se tornar os grandes apoiadores. O menor valeria por 100, o maior por 1000. Peça isso a Deus. Senhor, eu não quero ser só mais um nessa história, não. Eu não quero ser uma pessoa que está aqui só esperando o dia da morte chegar. Minha vida é essa aqui, meu trabalho, vou ficar aqui assim, vivendo. Não, me dê uma direção, mude a minha vida, me tire desse buraco que eu estou, dessa caverna que eu estou. Faz uma obra na minha vida, me usa. E Deus pode pegar a sua vida do jeito que ela está e transformar poderosamente. Creia nisso. Peça isso a Deus. Deus, muda a minha vida. Isso não é de hoje para amanhã não, viu? Davi, quando se tornar o grande rei de Israel, depois quando a gente tiver assim, ó, Davi no auge, aí você vai dizer assim, como nós estamos lendo a história dele pouco a pouco, aí você vai dizer: mas eu sei o que ele passou. Eu sei o caminho que ele trilhou. O caminho de perseguição, o caminho de abandono, o caminho de sofrimento, de angústias da alma. Em muitos desses momentos aqui nós vemos Davi escrevendo salmos. Tudo indica que o Salmo 52 foi escrito exatamente nesse período, aqui agora, nesse período da caverna que ele assim viveu. E no Salmo 52... nós temos ele falando das perseguições e das angústias que muitas vezes passava. Nós vimos na semana passada 2 salmos que ele escreveu quando ele viu a morte chegando perto dele. Ou seja, era um homem que vivia passando por momentos de adversidade, mas Deus era com ele.
O Deus que esteve com Davi é o mesmo Deus que está com você e vai lhe ajudar para que você se tornar tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Então creia nele, confie nele, busque a Ele de todo o coração. Você que é jovem, que sabe, está até desempregado, jovem, nem concluiu os estudos, onde é que eu vou trabalhar? Nunca arriscou uma carteira de trabalho na vida. Deus tem propósitos belíssimos para você. Você que foi criado aqui. A minha felicidade vai ser os anos passando, eu me lembrando das criancinhas aqui da igreja. E daqui a pouco cada um desenvolvendo o seu trabalho, Deus botando cada um no lugar, a gente vendo, olha só o que Deus é capaz de fazer. Então creia nele. Não veja as impossibilidades, a derrota ao redor. Veja o Deus que a gente serve, creia nele, continue perseverando, obedecendo a sua voz. Deus falando e você cumprindo, como Gade, aqui falava com Davi e ele seguia. Preocupação, o que será que Deus quer de mim? Eu não quero fazer meu caminho, eu quero que Deus guie meus passos. E fazendo assim, com certeza, nós viveremos uma vida para a glória de Deus. Vamos para a segunda parte do texto agora, irmãos. Essa é a parte mais triste do texto, mas que mostra a loucura de Saul. O que Saul vai fazer aqui é fora do comum. A gente percebe que Saul está correndo, agora tem informação para que lado ele andou, tem uma pista de que ele andou para o lado de Nob, então ele chega, mas o Saul é terrível, esse rei está tão descompensado, é uma autopiedade, não tem ninguém aqui para me contar, fazendo campanha política ainda, né? Olha a campanha dele: ouvi, ó filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a vocês terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para vocês conspirarem contra mim. É como que ele diz assim: eu vivo dando coisa para vocês. Ou seja, Saul meio que está dizendo assim: eu não comprei seu voto, eu não dou coisas boas para vocês, por que vocês não estão me apoiando? Não tem ninguém para me contar que meu filho estava... Ele começa com essas conversinhas assim de autocomiseração, mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Não tem ninguém que tenha pena de mim. Aí parece que ele é fraquinho, né? Olha o que ele vai fazer depois aqui. E aí chega até o momento em que um homem que estava por ali, um tal de Doeg, passa a informação ao rei. Rei, eu devo lhe dizer que eu vi Davi, sim. Eu estava no tabernáculo e eu vi quando ele passou lá, conversou com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote deu pão que nem pode dar, aqueles pães lá que só os sacerdotes comem, ele deu para Davi. Ainda pegou a espada do Golias e deu na mão. Eu não queria dizer nada, né? Mas tem gente que gosta de fazer intriga, né? O fofoqueiro tem em todo lugar. O Doeg, filho do inferno. Esse Doeg chega lá, então agora entrega tudo. E agora Saul chega com raiva: quero uma convocação agora, chama os sacerdotes aqui. Chama todos os sacerdotes, o tabernáculo está ali em Nob. Vem aqueles homens santos de Deus, homens que vivem o tempo inteiro para servir a Deus. E olha a firmeza desse homem, o Aimeleque. Aimeleque é filho de Aitube. Cuidado para você não confundir aí, viu? O Aimeleque do YouTube. Então esse Aimeleque aqui, quando o rei manda chamar, e ele: pois não, rei, em que posso lhe servir? E aí o rei, meio brabo, diz assim: por que você está consultando Davi? Por que você está consultando a Deus a favor de Davi? Por que você está apoiando o meu inimigo, armando cilada contra mim? Você vê, quando a pessoa está de cabeça virada, ela cria as ideias, né? Aqui nós temos um sacerdote fiel, que está pregando a palavra de Deus fiel. Mas quando a pessoa está no pecado, e aí ela ouve qualquer coisa, ela começa a distorcer tudo. É a mesma coisa, se você tivesse, digamos, você chega aqui na igreja,
E aí de repente eu vou fazer uma exposição bíblica sobre um determinado tema, que é exatamente o teu pecado. E você fala, contaram para o pastor miserável aquele ali, viu? Fica falando da vida dos outros no púlpito. Púlpito não é lugar para isso não, pastor, para ficar dando indireta para ninguém. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas eu tenho minha consciência tranquila. Todas as vezes que eu subi a esse púlpito, com temor e tremor, anunciar a palavra de Deus. Mas quantas vezes já fui acusado por pessoas, quer dizer, elas não têm coragem de dizer para mim, mas falo para os outros, né? De que estava dando indireta para alguém. Não é indireta não, é direta mesmo. A palavra de Deus é direta. E se encaixou bem para você, meu irmão, você vai ficar indesculpável diante do dia do juízo. Ouça a palavra de Deus, não fique interpretando os outros não, que quem faz isso é Saul de cabeça virada. Ó Saul, que história é essa, rapaz? Por que você está conspirando contra mim? Por que eu estou conspirando? Você orou por Davi. Ué, mas meu trabalho não é orar pelas pessoas? Pense que função difícil é do sacerdote, que aponta um pouco para... Eu estou contando para vocês um pouco das lutas ministeriais, viu? A gente está sempre sorrindo, mas é sempre ardido, viu? Nas lutas da gente, às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho. Imagina, por exemplo, o casal que aqui da igreja se separa. Eu vou orar por qual? Se os dois são da igreja, aí você orar com você está com ele, né? Você está dando apoio a ele lá, né? Aí você pega e vai no outro e diz, como é que você tem coragem de orar com ele lá? Ué, meu papel não é cuidar dos perdidos, dos arrebentados aqui, não tem negócio disso não. Só que as pessoas vão sempre interpretar dessas maneiras. É por isso que Saul está irado desse jeito, porque o simples fato de Davi consultar a Deus a favor, Aimeleque consultar a Deus a favor de Davi, já deixa o rei irritado, e acha que ele está conspirando, que ele está traindo, ou coisa do tipo. Só que o profeta é firme, o profeta não se dobra diante do rei. Não pense isso não, pense num filho de Aitube. Os do YouTube hoje em dia não são assim não, mas esse do Aitube aqui é firme. Pense num sacerdote firme. Olha o que ele vai dizer, olha a resposta dele que está ali no versículo 14. Por que você está... A pergunta era, por que você está fazendo isso? Favorecendo Davi, deu comida para ele, deu a espada para ele, consultou a Deus a favor dele. Por que você fez isso? O próprio sumo sacerdote já confronta ele, mostrando que o erro está em Saul. Olha se a pergunta não reflete isso. Ele diz assim, e quem entre todos os seus servos é tão fiel como Davi? Isso, como é que você acha que isso deve ter soado no ouvido de Saul? Saul morrendo de raiva, sangue nos olhos, se eu pegar Davi eu mato. Vocês viram como é que o texto revela agora Davi? Observe ali no versículo 6, o finalzinho. Saul anda como? Só com a lança agora. É o homem da lança. Não é faca na bota não, é lança na mão. É o homem da lança. Na hora de enfrentar o gigante ele não teve coragem, mas agora é o homem da lança. Ele vive com esse negócio assim. E aí agora, eu fico imaginando que qualquer um poderia dizer, eu acho que aquele Davi não vale nada. Ele quis aquele, até me forçou a querer fazer as coisas assim, mas eu só fiz porque ele me forçou. Desculpa aí, o senhor sabe que eu sou fiel ao senhor, que eu amo o senhor também, eu oro todo dia pelo senhor, pela sua família, para que o senhor seja muito bem sucedido. Aimeleque não é desses bajuladores. Aimeleque não se vende. Aimeleque fala, você está falando de Davi? Em todo o teu reino, quem é fiel igual Davi? Eu fico imaginando que isso fez assim no rei. O Hulk veio dentro dele. Aquele homem agora está na carne. Já estava, agora piorou. E aí, mas ele não só fala isso, ele fala, aonde tem alguém tão fiel como Davi? É teu genro ainda, não é? Não é só teu genro. Não foi o senhor que botou ele para cuidar do senhor? Ele não é da sua guarda real? Cala a boca! Ele não é o homem honrado da tua casa? Meu amigo, o Saul aqui, que já era descompensado, agora que virou a cabeça de vez. O que o Saul fala? Com o sumo sacerdote. Os sacerdotes, irmãos, pega essa figura aqui,
A figura do pastor no Novo Testamento, ela equipara-se à figura do sacerdote no Antigo, que tinha o dever de orar pelo povo, invocar a bênção de Deus para o povo. É a figura daquele que ensinava a palavra de Deus para o povo. Então é alguém que está ali para servir, para ser o canal de bênção na vida das pessoas. Por causa disso mesmo, ele confrontava o pecado do povo. Se alguém precisasse de um aconselhamento, ele trouxesse, ele ia mostrar onde está certo, onde está errado. Se a pessoa quer realmente servir a Deus, ele ia ficar super feliz de ouvir alguma coisa do sumo sacerdote ou de qualquer outro sacerdote, porque a vida deles era para esse fim. Mas ao invés de você ser agradecido, o Saul aqui de cabeça virada, ele então começa a dizer, ele diz: você vai morrer, seu miserável. A raiva subiu tão alta dentro do coração de Saul, que ele disse: você vai morrer. E na hora ele pegou os soldados assim: soldados, matem ele agora. E os soldados: matem ele, matem o sumo sacerdote agora. E o soldado com medo: como é que eu vou me levantar contra o homem que só me faz o bem? E eles não conseguiram obedecer a ordem do rei. Matem ele agora, matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Souberam que fugiu e não me disseram nada. E os servos lá, não quiseram estender a mão contra os sacerdotes. Mas tinha o fofoqueiro, não é? Fofoqueiro, esse não tem temor de Deus, porque se tivesse, não era fofoqueiro, não gostava de contar a história. Então ele chega lá, o Doeg assim, está ali assim: você, Doeg, acaba com ele, Doeg, na hora, e mata o sumo sacerdote ali. Só que o Doeg é o filho do inferno. Ele não somente matou o sumo sacerdote, mas o texto diz que ele matou naquele dia 85 sacerdotes. Você já parou para pensar um negócio desse? O homem está ali, quem sabe o sacerdote estava nessa hora ali: ó Deus, orando, intercedendo, e o cara veio por trás e matou. Para o sacerdote deve ter sido uma experiência fantástica, sabia? Porque o sacerdote estava assim: ó Deus, e quando abriu o olho, Deus, já estava na presença de Deus mesmo, morreu ali. Por isso que é bom morrer na igreja, viu? Morrer na igreja, morrer orando, morrer pregando. Se me dá um negócio aqui, Deus, e aí Senhor, o povo se converteu, fica aqui, filho, você já morre, já está na presença do Pai. Para o sacerdote morrer ali, nem sofra muito com isso aqui, viu? Porque o texto, ele apresenta de uma forma tão negativa. De fato, não quero aqui minimizar a ação de Saul, é horrível o que ele fez aqui. O texto diz que ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. E na cidade de Nob, onde estava ali o tabernáculo, cidade dos sacerdotes, passou a fio de espada. Quem é que eles mataram ali? Doeg, viu? Homens, mulheres, crianças. A propósito, crianças de peito. Você que está com a criancinha aí no colo aí, imagina o cara chegar e pegar uma criancinha dessa. A raiva era tão grande que não poupou ninguém, nem boi. Mata os bois também. Por quê? Porque é deles. Mata o jumento. Mas por que eu vou matar o jumento? Para ele carrega? Porque é deles. E as ovelhas? Mata também, porque essas ovelhas são crentes. Mata tudo, destrui tudo. Que loucura. Saul está louco. Faz um comparativo aqui agora, para você ver o nível da ação maligna de Saul. Alguns anos atrás Deus disse: destrua o rei Ameleque, destrua essa nação e não deixe nada, porque eles são ímpios. Era para ter matado todo mundo. E o que foi que Saul fez? Saul deixou os animais, pegou várias coisas, o rei deixou vivo, e foi isso que lhe custou, porque ele
Ele não obedeceu a ordem de Deus. Quando Deus disse que era para destruir tudo, ele não destruiu. Mas agora ele se aventura a destruir os profetas, os sacerdotes, melhor, de Deus. Olha o absurdo. O ímpio ele não quis destruir, mas os santos eu quero destruir. Ele parece aqui aquele personagem que fez tanta destruição entre os judeus, Antíoco Epifânio, que é identificado na Bíblia como uma espécie de anticristo. Saul aqui é um anticristo. Um anticristo, é o anticristo final, mas é um filho do inferno trazendo destruição para os homens que cuidavam do tabernáculo. 85 sacerdotes mortos, o sumo sacerdote morto, as mulheres mortas, as crianças mortas, os animais mortos. Que absurdo! Eu preciso trazer aqui também uma informação importante para vocês dos desígnios de Deus. É terrível o que acontece, não podemos deixar de ver assim, mas você sabia que isso aqui é um cumprimento de profecia? Se você lembrar das nossas primeiras mensagens, 1 Samuel capítulo 2, tinha um sacerdote que não era igual ao Aimeleque aqui não. Tinha um sumo sacerdote que estava desviado, fraco, liderança péssima, e Deus sentenciou ele, Eli. E quando Deus disse que Eli ia cair, e seus 2 filhos, que eram sacerdotes, também morreram, ali foi dita uma profecia de que ia acontecer com eles. E lá no 1 Samuel capítulo 2, versículo 31, diz assim: eis que vem dias, Deus falando para Eli, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Deus só deixou escapar um. Todo o resto foi destruído. Cumprimento das profecias, ou seja, o mal que a gente pratica, ele volta. Por isso mesmo a gente tem que cuidar com a lei da semeadura. O homem semear, certamente ceifará. Semeou o mal, era sacerdote de Deus, não honrou a Deus, deixou seus filhos fazerem coisas erradas, não repreendeu seus filhos como deveria, não afastou eles do sacerdócio, e por causa disso trouxe grande prejuízo para o povo. E aqui nós temos então isso se cumprindo anos à frente. Mas apesar de na soberania de Deus, Deus está punindo um e outro. Mas o que eu devo dizer aqui para vocês, dentro da temática de todo esse capítulo, porque o texto fala que Davi foi se refugiar, nós estamos falando de refúgio verdadeiro. E nesse sentido, eu diria que é refúgio verdadeiro sem temor da morte, porque os homens que morreram, eles foram apresentados diante de Deus e estão na presença de Deus. As crianças que foram tristemente assassinadas estão na presença de Deus. Aqueles crentes que foram dizimados estão diante de Deus. A gente ouve tragédias dos cristãos sendo perseguidos no mundo, como vimos recentemente as atrocidades na Síria. E você passa mais um tempo, daqui a pouco vê isso acontecendo em outro país. Essas pessoas são perseguidas, a história é triste, mas se ele foi perseguido e morreu fazendo aquilo, ele está na presença de Deus. É melhor morrer como herói do que viver como covarde, que não teve coragem de dizer não ao pecado. Aqueles homens estavam firmes servindo a Deus. E eu queria que você orasse, inclusive, pedindo isso ao Senhor, que te desse desse tipo de hombridade. Pedir isso a Deus, que faça de você um homem firme, que não titubeia. Pode ser filho do Aitube, mas não titubeie. Fique firme, como eles aqui ficaram. Falaram a verdade, pagaram com a vida, morreram, mas estão na presença de Deus. Cristãos são perseguidos pelo mundo,
e ficam firmes, estão na presença de Deus. Peça a Deus: Deus, me deixe viver nessa vida firme te servindo, conforme a tua palavra, e se tiver que morrer por isso, que eu morra, mas não me deixe viver como um covarde, não me deixe viver como alguém que se utiliza de meios ilícitos para viver. Não quero viver assim, Senhor, não quero fazer concessões, não quero te desobedecer e só habitar a terra. Morra como herói, mas não viva como covarde. Aqueles irmãos, eles se mantiveram fiéis até a morte, e é isso que a Bíblia declara de nós, declara para nós, que nós devemos ser assim também. Tem um dos nossos hinos que diz exatamente isso: firmes sempre até morrer. Falando que somos soldados de Cristo, a ideia de fiquem firmes até o dia final. E se vier passar por provação, não se venda, não abandone seus bons costumes, a sua verdade. Agora eu pergunto para você: será que você é desse tipo aqui? Você é daqueles que, pressionado, muda? Ou você se mantém em sua integridade? Ou você é como um Saul, que as pessoas vão lhe falando e você embrutecendo, falando e você embrutecendo, qualquer coisa que faz, você fica cada vez mais cego pelo erro e pelo pecado. Peça a Deus para você não entrar nessa loucura. Peça a Deus para te manter com sobriedade, com olhos abertos, para saber enxergar a verdade de Deus, amar essa verdade e viver agarrado com ela. Não sucumba às pressões do mundo, e nem se envolva com coisas erradas, porque esse tipo de prática, de você ver um homem que outrora foi usado por Deus, e agora um homem se levantando contra as coisas de Deus, era melhor nunca ter conhecido. Aqueles que começam e desistem, para eles o provérbio é verdadeiro, diz Pedro: a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Nós não somos desses que voltam, começa bem, depois volta para toda a porcaria que tinha antes. Não, permaneça firme, servindo a Deus, e morra nesse caminho. Foi assim que nós vimos com Jesus. Jesus também aqui é tipificado na firmeza de Aimeleque, porque Jesus é aquele que nunca se desviou do seu foco. Ele veio para salvar o seu povo e morrer na cruz do Calvário. Ninguém lhe tira de lá, mas nós vamos fazer ele sofrer. Estou preparado para isso. E sofre, e morre. Imagina, o Criador dos céus e da terra, qual foi a fama que ele morreu? Esse aí, ele blasfemou contra Deus. Ele disse coisas que são contrárias à lei de Moisés. Imagina. Eu pensava que era um homem de Deus. Não, rapaz, que me contaram dele aí, viu? Não é à toa. Recebeu. Morreu lá na cruz. Nem os discípulos foram ver. Deus pesa a mão. Imagina, Jesus morto assim, ao terceiro dia ressurge. As pessoas que andaram com Jesus também, os discípulos dele, alguns, como Pedro, não tiveram a mesma firmeza, o negaram. Mas mesmo esse, Jesus ainda fala: vem Pedro, eu vou te dar uma outra chance. E quando Deus dá outra chance para Pedro, Pedro diz: eu não nego mais, já errei, não nego mais. E os caras: não fale mais desse nome. Ele fala: não podemos parar de falar desse nome, não fale mais, não tem como. Mas eu estou dando a ordem. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Já traí meu Senhor uma vez, não vou trair de novo. Então você vê a firmeza dos apóstolos. Então vocês vão tomar uma surra. Então eles respiravam fundo e se preparavam. Daqui a pouco vem uns caras lá e toma ele varada, chicotada, e espancavam o servo de Deus. Depois estão tudo quebrado lá assim. E aí o outro olha assim: João, tu tá bem, João? Aí o João: rapaz, tá difícil demais. Ô André, tu tá bem aí, cara? Aí o André agora seria a hora da unção do riso, né? Aí o André começa a rir.
Ele fala: o que tu está rindo, miserável? Está rindo de quê? Eu estou todo arrebentado aqui. Rapaz, nós estamos sofrendo por Jesus, rapaz. Nós levamos essa varada só por andar com Ele. Quem somos nós para isso? Eles saíram de lá do sinédrio, puxando da perna, se ajeitando assim, dolorido, mas se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Esses homens ficaram firmes. Se continuar pregando, vai morrer. Eu estou preparado. Meus irmãos, esse é o modelo de cristianismo que nós temos, seguindo o exemplo do Mestre. Não é esse cristianismo que a gente vê hoje, que por qualquer coisa as pessoas estão abandonando a vereda verdadeira. Por qualquer coisa as pessoas estão negociando a sua fé. Por qualquer coisa eles estão abrindo mão das coisas mais importantes de sua vida para dar lugar a pensamentos e ideias pecaminosas. Nós não somos desses. Olhe para esse nobre exemplo e peça a Deus que você possa ser encontrado assim. Última parte do texto agora. A última parte, versos 20 a 23. Nós temos aqui o único sobrevivente de Nob, o jovem chamado Abiatar, que era o filho do Aimeleque, deveria se tornar o próximo sumo sacerdote. E ele então conseguiu se salvar e fugiu para Davi. Então a gente vê aqui o refúgio verdadeiro agora numa pessoa, né? Antes Davi se refugiou na caverna. O Abiatar se refugia em Davi. Não é num lugar, é numa pessoa. Olha interessante isso aqui. E aí diz: os filhos de Aimeleque, filho de Aitube, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Qual foi a conclusão de Davi? Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o Edomita, não deixaria de dizer a Saul: eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Como é que você convive com uma informação dessa? Eu me lembro que uma vez teve uma igreja, o pessoal da igreja sempre com escassez de recursos, tinha que pintar, tinha que arrumar o telhado. Quem que faz? Não dava para contratar a empresa. Aí o presbítero disse: eu troco lá as telhas, eu sei mexer com isso aí. O presbítero subiu na telha, arrumou a telha, quebrou uma viga e ele caiu. E a queda dele bateu num banco e ele morreu. O pastor da igreja entrou numa crise tão profunda pelo fato do seu presbítero ter morrido ali daquela forma, que ele não conseguiu continuar o pastoreio por alguns meses. Ficou transtornado com aquela informação, porque ele dizia assim: meu Deus, por que eu deixei? A culpa é minha. Eu sou a razão. Eu devia ter dito para ele: não faça isso não, a gente arruma depois. Não, deixa que eu faço. E acabou. E ele começou a ficar com aquele negócio: a culpa é minha. Eu devia ter deixado, não devia ter deixado. Aí vê a mãe, a mulher, os filhos chorando e fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Aí vem aquele peso da consciência pelo erro praticado. Você já teve alguma situação que você se sentiu carregado pelo erro que você cometeu? Isso pode ser tão destruidor que pode fazer você entrar numa crise e não sair mais. Agora imagine Davi. Olha a situação de Davi: 85 sacerdotes, não são 85 pessoas, 85 dos homens mais santos de Israel morreram. É como se fosse assim, estava tendo uma reunião do Supremo Concílio, cheio de pastor lá, só as lideranças grandes da igreja, e aí morreram tudo naquele dia lá, naquele lugar. Você fala: meu pai do céu. Não foram qualquer pessoa, são pessoas que exercem influência, gente que existe para apoiar os outros. Meu Deus, eu sou a causa da morte deles. O que eu acho fantástico aqui na história bíblica é que Davi não perde o seu equilíbrio mental. Davi não fica fora de si. Era a hora dele falar: agora eu vou andar feito um doido aqui assim, e andar pela rua de Gade,
de Gate, vou ficar aqui e perdido assim, desorientado, meu Deus do céu, vou para frente do trem, vou me jogar na hora que passar, não é possível, minha vida não dá mais. Como é que eu aprontei um negócio desse, rapaz? Eu podia ter evitado, eu bem sabia, aquele Doeg estava lá, ele é dos maiorais de Saul, eu não devia ter deixado ele ficar ali, eu devia ter feito alguma coisa, eu sou a causa da morte de todos. Mas ele, ao mesmo tempo que reconhece isso, ele consegue conviver com essa situação. Que equilíbrio emocional, ou como é dito hoje, né? Inteligência emocional. Eu diria que é firmeza em Cristo, é a mente no lugar. Trabalhe sua mente, as maiores batalhas acontecem dentro dela. Aprenda a lidar com a adversidade. Revista-se de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas de Satanás. Bote o capacete da salvação para proteger sua cabeça. Prepare-se com o evangelho da paz, para quando o acusador trouxer dúvidas para o seu coração, você ter aqui o evangelho dizendo: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E você poder ter a palavra de Deus tratando sua mente, porque senão você vai viver em desespero. Davi chega a dizer assim, ó: foi a causa da morte do teu pai. Mas olha o que ele diz no verso 23: mas fica tranquilo, fica comigo aqui, não tenha medo não, porque quem quer te matar, quer me matar também, tu está seguro aqui comigo. Eu falei, incrível uma coisa dessa. Como é que a pessoa consegue fazer um negócio desse? E mais uma vez, essa ação bonita de Davi aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine só Jesus crucificado e botar um prego na mão dele, aí vai dar aquela martelada e começa, pá! Imagina a dor daquilo ele entrando, possivelmente não na mão, mas aqui, junto ao osso, para poder não rasgar a mão fora. Botou aquele negócio, ele talvez tocando em nervos até, e vem a martelada e pá! Aquela martelada batendo ali assim, e Jesus ali assim, e aquele negócio todo ali assim, Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se fosse você que essa martelada, miserável, Deus mandou um anjo de espada flamejante e corta a cabeça dele agora. Não é o Filho de Deus, mas ele não perde o equilíbrio. Ele está sendo ali crucificado e ele está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Os dois ladrões estão blasfemando contra ele. Um olha e fala: negócio de crente aí, rapaz, não presta não, viu? Vai na onda do pastor Daniel não. E o outro do outro lado assim: isso não vale nada, viu? Por isso que eu não vou à igreja. Quer dizer, eu até cresci na igreja, mas eu estou desviado. E aí eles ficam conversando e blasfemando, os dois blasfemando contra Jesus. Eles ficaram 6 horas pendurados juntos. Era 9 da manhã quando foi crucificado. 12:00, trevas sobre a terra. Morre às 3 da tarde. 6 horas de conversa, imagine. Em algum momento um dos ladrões percebeu que ele não era um homem comum e começou então a repreender o outro. Cara, para de falar dele. Para o quê, rapaz? Tu estava xingando também? Tu também não vale nada. Aí ele: para de falar dele, cara, a gente está aqui porque a gente merece, mas ele não fez nada não. Se arrependeu na cruz, se arrependeu ali. E aí fala assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se fosse você, ia dizer assim: agora, né? Agora, miserável, tu veio me falar depois de tudo que tu me xingou aqui? Mas Jesus não é desse, olha só. É o homem dizendo: lembra-te de mim. Jesus cansado, com sangue quase se esvaindo, sem força, porque para falar é um esforço danado também, na cruz pendurado. E ele volta-se para aquele homem, vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você fala: pastor, então é só Davi e Jesus, porque esse negócio é difícil. Não, meu amigo. Aí você vai ver Estevão sendo apedrejado. Os caras estão com pedra na mão, depois que ele pregou um sermão expositivo. E a exposição da teologia bíblica toda, todo mundo dizendo amém. Mas na hora dele aplicar, ele disse: vocês, seus miseráveis, esses que perseguiram o povo todo, vocês que fazem isso. Aí quando começou a botar assim, igual Saul, e começaram a apedrejar ele. E naquela hora ele não saiu correndo nem pediu desculpa. Ele falou: Pai, não lhes imputes esse pecado. Quase dizendo igual Jesus na cruz:
Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, recebe o meu espírito. Morreu ali, ó, fiel. Peça isso a Deus para você. Eu sei que isso aqui está num modelo muito elevado. Talvez seja o nível 10. Mas pelo menos saia do nível 2, onde você está. Porque às vezes assim, qualquer coisinha que acontece, quebrou meu iPhone. O que eu faço agora? Furou o pneu do carro. O chuveiro queimou. E agora estou sem dinheiro, perdi R$100. E a pessoa vai entrando em crise, rapaz. Já muda a mente. Mantém tua estabilidade. Pede isso a Deus. Mantém o teu equilíbrio. Deus pode nos dar equilíbrio, sim. Diante das ameaças, já fica louco, desesperado, qualquer coisa assim. Já começa a chorar, já começa a ficar... Pode chorar, não tem problema não. Mas mantenha seu equilíbrio. Chora comportado. Fica firme. Pede só a Deus. Davi, como eu disse, é um exemplo muito bonito de alguém que mantinha o equilíbrio nas horas mais difíceis. E ele só conseguia isso porque Deus era com ele. Deus pode te dar esse equilíbrio. Pastor, está me chamando de desequilibrada? Estou. Peça a Deus equilíbrio mental. Peça a Deus que te deixe uma pessoa mais preparada. Peça a Deus para quando você enfrentar adversidade, não ficar em desespero. Peça a Deus para processar melhor as tragédias da vida. Peça a Deus para que lhe dê força para nas horas mais pesadas você continuar firme. Ninguém está dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível quando Cristo é presente. Essa sessão aqui, eu estou dizendo que o refúgio verdadeiro estava numa pessoa. Abiatar foi se refugiar em Davi. Você vai se refugiar em Cristo. Cristo é o nosso refúgio verdadeiro. Cristo é a nossa rocha firme. Nele nós podemos descansar. O próprio Davi compôs o salmo que nós lemos hoje no início do culto, Salmo 18, e é exatamente por causa das perseguições de Saul, e ele fala: olha, o Senhor é meu refúgio, minha cidadela fortificada, meu libertador. O Senhor é meu castelo forte, eu posso confiar e descansar em Ti, eu posso me abrigar em Ti. Cristãos precisam lembrar dessa verdade. Às vezes você não está vivendo perseguições ferrenhas como irmãos em outros lugares, e aí por isso que a gente fica com qualquer coisinha. O conforto é terrível, ele amolece a gente. A paz e a prosperidade muitas vezes roubam a nossa verdadeira espiritualidade. Nós precisamos muito pedir a Deus: Senhor, quero me refugiar em Ti, me dê força. E aí quando você vê uma pessoa, por exemplo, perder um ente querido, e ela está ali, ó, diante da pior tragédia, morreu um filho, morreu um parente, a pessoa está triste, está chorando, mas ao mesmo tempo ela tem consolo, ela consegue até cantar, ela consegue agradecer, não pela morte, mas pela vida daquela pessoa. Aí você fala: como é que isso é possível? É possível quando nós nos refugiamos na pessoa certa, em Jesus Cristo. Mas pastor, aquele se refugiou em Davi. Então você vai se refugiar em Jesus Cristo e nas pessoas que você está vendo que estão andando igual Jesus. Porque às vezes você já está desesperado, aí você vai conversar com quem? Ai meu Deus, preciso de ajuda. Aí conversa com o mais desesperado. Mulher, eu tenho que te contar uma coisa. Tu nem acredita. Meu Deus, não acredito que aconteceu isso. Mulher do céu, como é que tu tá assim? Se fosse eu já tinha feito isso aqui. Não ajuda nada. Vai conversar com alguém, vai se refugiar perto de alguém mais inteiro. Procura uma pessoa que tenha equilíbrio, como os verdadeiros cristãos devem ter. Eu acho muito interessante isso, né? Abiatar, ele foi preservado. A mente de Davi também foi preservada, mesmo diante de uma terrível tragédia. Deus pode preservar você também. Refugie-se nele, creia nele. Meus irmãos, hoje nós aprendemos sobre o refúgio verdadeiro. Nós vimos aqui Davi se refugiando entre os desvalidos,
Depois nós vimos os sacerdotes sendo mortos, aparentemente sem refúgio, né? Porque ninguém... Não, mas eles estavam no refúgio correto. Eles foram para a presença do Pai. Os sacerdotes estavam aparentemente sem refúgio, mas Deus era com eles. E a morte deles só antecipou para o encontro com o seu próprio Deus. E terceiro, o refúgio verdadeiro é numa pessoa. Não apenas lá naquela ocasião foi em Davi, mas para nós essa pessoa é Jesus Cristo. Antes de encerrar, quero fazer algumas últimas aplicações. E uma coisa eu queria que você percebesse: quem é que estava no início lá da caverna? Naqueles momentos difíceis que parece que não tinha ninguém, só gente arrebentada, mas aí o texto diz assim: o profeta Gade. Ele estava sem ninguém, mas ele tinha um profeta. E agora a narrativa encerra dizendo quem é que vai ficar com Davi? Um sacerdote. Então você tem o rei, que tem um profeta e que tem um sacerdote. Eu preciso de mais o quê? Eu tenho tudo que preciso. Então às vezes o time é pequeno, é aparentemente improvável, mas só com esses aqui pode impactar o mundo. O mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer com alguém que se coloca inteiramente em suas mãos. John Wesley costumava orar e dizia: Senhor, dá-me 100 homens que nada desejem senão a Deus e que nada temam senão o pecado, e apenas com esses abalarei as portas do inferno e estabelecerei o reino dos céus na terra. 100 homens, agora 100 homens bons assim, firmes, que se refugiam em ti. Peça isso a Deus: Deus, me ajude a me refugiar no Senhor, para que em meio às adversidades eu continue aqui firme. Essa é a maneira da gente permanecer, viu? De pé. O equilíbrio mental ou inteligência emocional, como é dito hoje, no caso aqui a gente vê Davi e os modelos bíblicos são pessoas que perseveram servindo a Deus e que são inabaláveis, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas de Satanás, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Como é que a gente fica inabalável? Fortalecido no Senhor, refugiados no Senhor. Vai levar muitas pancadas, mas vai ficar em pé. Vai ter muitas marcas, mas vai ficar em pé. Vai sofrer, mas vai continuar andando. Vão tentar lhe destruir. Quando a poeira baixa, você continua caminhando e seguindo para frente, porque você está com seus olhos voltados naquele que é profeta, sacerdote e rei, naquele que é tudo para nós e que vai conduzir as nossas vidas conforme a sua vontade soberana. Então deixa eu dizer alguma coisa para você que passa por momentos difíceis e de dificuldades. Deus está te dando a oportunidade de crescimento. Não desperdice. Esteja preparado para as piores horas, até para morrer. Ah, não estou preparado não, pastor, para morrer. Então se prepare. Se prepare. Eu não estou preparado para viver sem você. O amorzinho fala para o outro. Pois se prepare. Ai, pastor, até me deu uma dor no coração agora de imaginar isso. Se prepare para situações adversas, porque elas podem vir. Seu emprego pode perder, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode tudo se arrebentar. Refugie-se em Deus, na rocha firme, e você vai permanecer de pé, e ninguém vai te derrubar. Cristo é a pessoa que você deve olhar sempre. Ele foi alvo de intrigas, invejas, judeus embrutecidos lhe condenaram, mas ele foi até o fim. E esse que suportou todas as coisas é poderoso para nos ajudar, para a gente suportar também. Então refugie-se nele,
confie nele, ele é refúgio verdadeiro. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento, irmãos?